Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal Dedo na Cara, um canal que não tem medo de falar a verdade e nem de expor a sua opinião, doa quem doer. Eu sou Marcelo Rassi 40, o Marcelão, e no nosso vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto que tem doído na pele de muita gente, que é a perseguição, o policiamento, a tentativa de cancelamento dos conservadores nas redes sociais, algo absurdo, que beira a uma ditadura. Aliás, não beira, é uma ditadura de esquerda tentando se impor. Muito bem, eu hoje tive a minha página no Facebook suspensa por 7 dias porque eu usei um termo, uma expressão muito corriqueira, algo inocente, sem a menor conotação de violência, e veio lá dizendo que eu fiquei estou uma semana sem poder postar, porque o meu comentário remetia à violência, alguma coisa. Não remetia a violência nenhuma. Violência é a suspensão de uma conta por uma expressão corriqueira. Violência é o patrulhamento que eles estão exercendo. Muitos dos meus colegas, meus amigos, tiveram suas contas também suspensas, ficaram bloqueados, às vezes por um comentário que seja conservador. É interessante que os esquerdistas podem postar fotos do Bolsonaro num caixão, podem dizer que querem que o Bolsonaro morra, e eles não são suspensos. Não há teor violento, discurso de ódio e essas coisas que eles alegam para suspender os conservadores. É claramente uma perseguição direcionada. Ultimamente nós vimos agora recente também o empresário Luciano Hang tendo sua conta suspensa no Twitter, e a tentativa de cancelamento do Guilherme Fiuza, né? A suspensão da monetização de vários canais, do jornal Cidade Online e etc. Tudo muito direcionado. E com base nisso, hoje eu escrevi um texto para o meu blog, o Dedo na Cara, homônimo ao canal, aqui. Eu faço questão de ler e assumo o que eu digo. Após a redemocratização, a esquerda brasileira tentou transformar aqueles guerrilheiros sanguinários treinados em Cuba e financiados pela União Soviética com a intenção de aprisionar o povo em heróis. Diuturnamente passamos a ouvir o mantra cantado pelos falsos intelectuais, abre um parênteses, principalmente aqueles do tipo de olhos verdes com voz de pato fanho, cujas composições são para lá de suspeitas de serem dele mesmo, pessoas do gênero. E os pensadores de botequim, que usavam descaradamente de todo o cinismo, da malandragem, da mentira, para justificarem as ações dos terroristas. Para eles, os terroristas eram os santos. Por que não podiam disseminar suas ideias subversivas tão livremente durante os governos militares? Esses mesmos vagabundos e ordinários que até hoje infestam o Brasil sempre pregaram a vitimização pela opressão contra a liberdade de expressão exercida pelo Estado durante o período militar. Liberdade de expressão para eles é poder pregar livremente as ideias revolucionárias de um regime genocida que sabidamente exterminou milhões de pessoas que eles queriam implantar aqui. A grande incoerência histórica é que essas mesmas vítimas da opressão se alimentaram, cresceram e ganharam muito dinheiro com a censura e às custas dos otários revoltadinhos que consumiam seus lixos de protestos. O fato é que no período chamado de opressão, os esquerdistas eram, em verdade, monopolizadores da informação e suas narrativas circulavam. Por se colocarem sempre como oprimidos e coitadinhos perseguidos, aí mesmo é que eles capitalizavam com suas obras. E tanto isso é verdade que nunca mais produziram absolutamente nada após o período militar. Vocês viram algum deles produzindo alguma coisa que prestasse depois do período militar? Não, porque aquele período era o campo fértil para eles, né? Eles vendiam para os otários as suas ideias.
O vitimismo deles sempre foi uma grande farsa. Nunca lutaram por liberdade e isso fica provado cada vez mais quando hoje, através das redes sociais, qualquer ideia contrária a deles sofre uma enorme perseguição, muito maior do que a que eles dizem que tiveram. E se estabeleceu um estado policialesco corroborado por redes sociais criadas e monitoradas por esquerdopatas. Contraditório é Mark Zuckerberg, sendo judeu, criar uma SS nazista no seio da sua própria empresa e que persegue com ferocidade qualquer opinião contrária, jogando quem tem posicionamentos contrários nos campos de concentração dos blocos. Nunca lutaram por liberdade. Contraditório também que, às vezes, por uma palavra mal colocada, o sistema nazista criado por Zuckerberg e sua horda de asseclas ideológicos transfere imediatamente o participante da rede para um Auschwitz de bloqueio, sem dar qualquer chance de recurso ou defesa, alegando o tal discurso de ódio. Mas permite que grupos criminosos como o MS-13 e outros mantenham páginas na plataforma e trafeguem com a maior liberdade. Contraditório que julguem qualquer coisa contrária às suas ideias como sendo conteúdo inadequado, enquanto golpistas, estupradores, bandidos e até vendedores de drogas trafegam pelas suas redes sociais, pois o patrulhamento é apenas ideológico. Quem aí já não viu aquelas mocinhas, né? aqueles árabes, os militares americanos, que as pessoas que se apresentam como militares americanos, tem o golpe da herança deixada num país árabe. Tudo isso é permitido no Facebook. Não é permitido você ter uma posição de direita. A diferença entre a censura exercida no período militar é que os censores daquela época tinham nome e sobrenome, eram conhecidos, agiam explicitamente e não eram covardes. Os que atuam nas redes sociais se escondem por trás de uma tela de computador e não têm a coragem de mostrar suas caras. São como ratos que atuam em porões sombrios e não passam de elementos perniciosos que no anonimato praticam suas covardias contra os usuários da rede. São tão covardes quanto os retardados da esquerda que vivem de denunciar e perseguir as postagens alheias porque são dotados de uma extrema ignorância e não têm condições intelectuais e morais de argumentar absolutamente nada. O silêncio sobre a censura tomou conta da esquerda, que falava tanto em liberdade de expressão, e também de uma justiça que parece ter sido aparelhada para dar suporte a essa ditadura da informação que se instalou no Brasil. Criou-se a cultura do cancelamento, e para a esquerda e sua fauna, nunca nada teve a ver com verdadeira liberdade, e sim com a sua vontade de fazer prevalecer as suas narrativas torpes. O que precisamos hoje é de novas redes sociais dissociadas de ideologias e que acabem com a hegemonia daquele que, sendo judeu, adotou os ideais hitleristas de supremacia ideológica, contando com a participação ativa dos anormais, dos criminosos, dos vagabundos, dos mentirosos e dos ignorantes, que são aqueles idiotas úteis do mundo virtual e em nada diferem dos criminosos de guerra e seus delatores. Apenas usam outras armas e depois, para eles, os fascistas somos nós. Resta terminar esse vídeo com um respeitoso alerta aos senhores censores do Facebook e também aqueles perseguidores do Facebook de postagens que ficam denunciando e tal, os esquerdinhas que ficam atrás de cabelo em ovo, de que a minha conta foi suspensa hoje, mas vocês podem ter causado a suspensão
do pai de vocês, ou no mínimo, de um tio por afinidade. Porque em tempos remotos, quando em tenra idade, na minha juventude, eu e muitos dos meus amigos frequentávamos as autarquias onde vossas genitoras despachavam memoráveis memorandos, tanto no frescor da Rua Alice, quanto no calor da Vila Mimosa. Talvez uma grande contribuição que elas deram ao país. Entretanto, fica sempre a dúvida de como vossas senhorias vieram ao mundo, se regurgitados ou por evacuação. Uma boa noite a todos e até o próximo vídeo.